Senhoras e senhores. Ave Maria, que negócio estourado aqui. Pronto. Não. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, sala direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Avenida Freire, disciplina História. E a gente vai dar continuidade ao capítulo 13 sobre o governo autoritário de Dom Pedro I, naquele processo da unidade 5 de primeiro reinado e regência e tal. A gente tinha terminado de falar ontem sobre, até a página 139, né? Falando sobre esse processo inicial da chegada de Dom Pedro I, da tomada do poder por parte dele, e essa luta pelo reconhecimento da independência do Brasil e a formação de um governo próprio, né, com autonomia política, autonomia administrativa, e ainda que alguns grupos dentro da sociedade brasileira, principalmente na região Nordeste, se sentindo abandonados pelo governo de Dom Pedro, eles queriam a retomada das relações com Portugal, ainda que todos eles acabassem sofrendo pelas sanções econômicas comerciais da Inglaterra, né? Era uma independência administrativa, claro, em relação a Portugal, mas havia uma dependência financeira e comercial muito forte com a Inglaterra, graças a Dom João, quando saiu fugido de lá de Portugal, né? Fugindo de Napoleão, ele acabou vindo para o Brasil sendo protegido pelos ingleses. Então, os ingleses queriam alguma coisa em troca, e o que foi dado foram diversos benefícios, diversas prioridades à Inglaterra, diversos privilégios aos ingleses. Mas aí a gente chega aqui na página 140 e vamos falar do seguinte. A consolidação da independência do Brasil foi ameaçada por grupos de portugueses que, embora vivessem aqui no país, aqui no Brasil, se mobilizaram contra o fim do domínio de Portugal. Enquanto no Rio de Janeiro a emancipação do país era fato, estava realmente acontecendo, Salvador era ainda controlada pelos portugueses. Então, como as coisas aconteciam tudo ali no Sudeste, na região Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, que era o local onde o Império estava, né? Depois que os portugueses chegaram, que Dom João chegou no Brasil, foi mudada a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a visão de crescimento, de desenvolvimento, acabava se dando muito mais no Rio de Janeiro, enquanto que eles meio que deixaram de lado o Nordeste. Então, Salvador acabou sendo uma região em que os portugueses ainda mantinham um certo domínio, né? Aí, nesse contexto, então, em fevereiro do ano de 1822, iniciou-se uma violenta guerra de independência na Bahia. Contra a resistência portuguesa e liderado pelos senhores de engenho do Recôncavo Baiano, foi organizado o Exército Pacificador. Ó, esse nome, se ligue nele. Exército Pacificador. Tropa popular composta por milicianos, olha só, sertanejos, negros e índios. Só um momento. Oi, voltando aqui. Eu tive que paralisar para mexer no negócio no computador aqui. Releve a loucura. Então, esse exército pacificador era uma tropa popular que era composta por militares. Claro, é bom a gente sempre saber, e existiam militares que lutavam pela separação, outros preferiam manter Portugal como sendo a sua liderança, né? Mas aí esse exército pacificador contra a resistência portuguesa, liderada pelos senhores de engenho do Recôncavo Baiano, tinham
militares, milicianos, sertanejos, não era aquela galera que é sertanejo, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, não, peraí, Leandro morreu. Não, Leonardo, sei lá, um dos dois que morreu. Bruno e Marrone, não eram sertanejos, esse sertanejo não. Marília Mendonça, não, também não. Idiota. Sertanejo era aquela galera que morava no sertão. O pessoal mais ligado ao cangaço, os cangaceiros. Ó, que depois, dali a um tempo, vai se formar com muito mais força esse poder militar que os próprios cangaceiros acabam tendo enquanto pertencentes ao sertão, né? Além de negros e índios. Aqueles negros aqui a gente fala muito mais ligados à população que foi escravizada e os indígenas. Os baianos receberam apoio do recém-aclamado imperador Dom Pedro I, que ordenou o envio de armas, munição e tropas sob o comando do oficial francês Labatut, general Labatut. Ele treinou as tropas e aumentou o número de combatentes, recrutando escravos que trabalhavam nos engenhos e confiscando outros aos inimigos portugueses. Então, o próprio Dom Pedro, ele, claro, nessa ânsia, nessa visão de que todo o país deveria ir em busca de sua independência, da independência do Brasil, unissonamente, né, um território único, para não ter esse tipo de separação de uma parte ainda ser dominada pelos portugueses e outra você ter uma república formada pelo imperador, né, por Dom Pedro. E aí o Dom Pedro ele começa a enxergar a necessidade dessa população também se revoltar contra o domínio português. Já estava se organizando, né, através dos senhores de engenho, através dessas elites, então ele precisava dar um determinado tipo de apoio. E aí foi o que ele fez, enviando esse oficial francês, esse general Labatut, e enviando juntamente, claro, armas, munições, tropas. Havia esse recrutamento dos escravos que faziam parte desses engenhos, que os senhores de engenho queriam a independência do Brasil, e aqueles outros engenhos que eram ainda de domínio português e que não queriam essa independência, alguns desses escravos eles foram confiscados, foram sequestrados de engenhos inimigos, digamos assim, de engenhos adversários, e esse confisco, esses escravos que foram trazidos para o lado de Dom Pedro, para o lado dos revoltosos, eles se juntaram também para o exército pacificador. Os senhores de engenho baianos desaprovaram essa ação, temendo que os cativos lutassem por sua liberdade, e pressionaram o governo imperial para substituir o comando das tropas. Vejam só como é que estava acontecendo isso daí, né? As elites, elas queriam a independência, queriam essa autonomia, mas desde que se continuasse o pensamento escravocrata. Aí eles pensavam nesse perigo, eles tinham essa ideia do perigo. Porra, peraí, a gente vai pegar essa galera que são os nossos escravos e vamos começar a treinar eles como militares, dar armas para eles lutarem do nosso lado contra os portugueses. Só que, ainda assim, eles continuam sendo escravos. Quando acabar essa guerra, quando a gente conseguir a nossa independência, eles vão voltar a trabalhar para a gente como escravos. Então, se a gente der armas para eles, será que eles vão querer continuar depois do nosso lado? Ou vão lutar pela própria independência deles? E aí? Então eles começaram a ver o perigo que era isso, né? De colocar dentro do exército pacificador, de treinar esse próprio exército com um contingente tão grande de escravos que a qualquer momento poderia se revoltar contra eles próprios, contra os próprios senhores de engenho.
Sob o novo comando de José Joaquim de Lima e Silva, em 2 de julho de 1823, o exército pacificador retomou o controle de Salvador após a retirada dos portugueses pelo mar. Os portugueses se picaram, bateu fofo, fugiram. O fato teve grande repercussão entre a população e desde então festejos populares celebram 2 de julho como o dia da independência da Bahia. Muita gente fala, inclusive, que a própria independência do Brasil ela começa a partir da vitória desse exército pacificador na Bahia. A partir do 2 de julho de 1823 foi que a independência do Brasil realmente foi possível de acontecer. Peraí que eu me perdi. Peraí que voltei. Peraí, me perdi. Voltei. Enfim. O exército pacificador contou com um elevado número de libertos e cativos e, terminada a guerra, Lima e Silva pediu ao imperador que fosse concedida a alforria aos escravizados que lutaram em defesa da independência. A alforria é a própria liberdade desses escravos, né? No final de julho chegou o governo da Bahia a ordem imperial para isso. E as negociações com os senhores de escravos, claro, que eles não queriam perder esse privilégio de ter os escravos sob a batuta deles, né, debaixo das asas deles. Essas negociações elas se estenderam por alguns anos. Embora a documentação referente ao recrutamento e a libertação dos soldados escravos seja farta, não se conhece um número de alforrias dadas com ou sem indenização, e poucos são os registros que abordam a visão dos próprios cativos sobre a situação. É aquela questão que a história ela acaba sendo contada muitas vezes pelas elites, pelos vencedores e pelas elites. Então é difícil a gente reconhecer a história a partir dos escravos. Muito difícil. Alguns historiadores ainda tentam fazer esse tipo de escrita e tudo, mas a quantidade de fontes vinda de escravos, até mesmo porque boa parte deles era analfabeta, essas fontes acabaram não existindo, acabaram acontecendo somente naquele momento. As fontes orais, as fontes históricas eram orais, eram somente naquele momento, daquele pessoal que viveu ali e que eles conseguiram passar adiante para seus descendentes. Mas isso acabava se tornando bastante difícil de acontecer. Então, e também, claro, muitos desses senhores de engenho, eles não queriam a liberdade dos seus escravos, afinal de contas, eles pagaram por esses escravos. E de repente, pelo fato deles terem lutado dentro desse exército, era dada a eles a possibilidade de conquistar a sua liberdade, entre aspas, porque a gente sabe também que esse processo de escravidão, a alforria, ou até mesmo muitos anos, em 1888, quando a assinatura da Lei Áurea, que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e deu liberdade. Não deu liberdade porra nenhuma. Essa liberdade já era negociada, entre aspas, desde... teve essa questão da alforria, teve a lei do ventre livre, teve a pressão dos ingleses também, que eles não queriam mais comercializar com nenhum país que mantivesse a exploração da escravidão desde por volta de 1840, 1850 ali. Então o Brasil acabou tendo a necessidade de acabar com a escravidão por conta disso, né? Mas muitos senhores de engenho buscaram manter esse processo de escravidão dentro dos seus engenhos porque eles não precisavam pagar por essa mão de obra e para eles acabava sendo benéfico manter, mesmo que fossem escondidas, isso, né? Os primeiros soberanos a reconhecer a independência do Brasil foram o Obá Osensuede, Obá, que em Yorubá significa rei, título dos governantes das monarquias africanas.
Então, o rei do Beni e o rei de Lagos, dois reinos africanos, né? Oba Osamuedi e Osinlokun, eles foram os dois primeiros a reconhecer a independência do Brasil. Fato que se explica em parte pelas relações entre Portugal e África terem ocorrido a partir do Brasil, para onde vieram milhões de africanos e africanas escravizados. Nas colônias africanas mantidas por Portugal, a independência brasileira causou grande comoção. Chegou a surgir na sociedade angolana uma campanha para que também Angola se separasse de Portugal e se unisse ao Império do Brasil, proposta que não se prosperou, em parte por não ser do interesse do governo brasileiro. Olha só. Angola foi de domínio português durante muito tempo, não é à toa que Angola fala português, só que é um português muito mais próximo de Portugal do que o daqui do Brasil, né? Sendo que teve um determinado momento que realmente ocorreu essa discussão por parte de alguns elementos da sociedade angolana de ir em busca dessa independência, dessa separação de Portugal, com a ajuda do Brasil. E Angola seria parte, se isso se desenvolvesse, se essas discussões tivessem se desenvolvido, Angola, durante um determinado período pelo menos, poderia fazer parte do Brasil. Mesmo que depois buscasse um novo processo de independência em relação ao Brasil, mas chegou a existir essa discussão a respeito da Angola se libertar de Portugal, assim como aconteceu com o Brasil, e se juntar ao Brasil. Angola fazer parte do Brasil, já que a língua já era portuguesa, então existia uma relação bastante amigável já entre as duas nações. Só que isso, claro, acabou não prosperando, porque também não era do interesse do governo brasileiro, né? Já estava se alinhando todo por aqui por dentro, anexar mais um território, ter que lutar mais por um lugar que ficava bastante distante, inclusive atravessando o oceano, eles não quiseram. Em 1824 foi a vez dos Estados Unidos reconhecerem a independência do Brasil. É bom até a gente falar isso, né? Que tipo, 1824 os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil, né? Porque tem gente que pensa até hoje, parece, né? Dizendo assim que o Brasil precisa estar ligado aos Estados Unidos, né? Certos governantes, assim. Presidente James Monroe, da doutrina Monroe, interessado no fortalecimento político e econômico da América diante da Europa, criaram o lema América para os americanos. Make America Great Again. E com isso pretendia evitar que a interferência dos países europeus do Congresso de Viena restabelecesse o colonialismo na América. Inclusive, essa movimentação acabou sendo bastante forte, porque a gente vai ver o processo de neocolonialismo, graças ao Congresso de Viena, inclusive, o processo de neocolonialismo que foi a tomada por parte dos europeus de diversos países africanos, né? O processo de neocolonização foi o que aconteceu aqui nas Américas, da divisão dos territórios americanos entre principalmente Inglaterra, Espanha, Portugal e França, um pouquinho de Holanda também e tal, acabou acontecendo na África, mas lá a partir do início do século XIX, né? E com outros países também envolvidos, entre eles a Bélgica, que foi uma das piores desgraças que aconteceram, né? Então, com isso, pretendia evitar que a interferência dos países europeus do Congresso de Viena, que formavam esse Congresso de Viena, eles restabelecessem o colonialismo na América. No entanto, os outros países do continente resistiam à ideia de reconhecer a independência do Brasil,
principalmente por criticar as tendências absolutistas de Dom Pedro I e se oporem à forma de governo estabelecida no país, ou seja, a monarquia. Uma exceção entre os demais que adotaram o regime republicano. Os demais países da América, então, eles buscaram, a partir de seus processos de independência, terem uma autonomia política, uma autonomia administrativa, mas através de uma ideia de democracia mesmo. Então, a construção política dessa sociedade se formou a partir de bases republicanas, enquanto que aqui no Brasil a gente foi através dessa monarquia absolutista, mas dessa vez tendo Dom Pedro I como sendo o imperador do Brasil. E isso acabou gerando essa comoção, por parte dos demais países americanos de olharem meio torto assim para o Brasil, porque não. Então, reconhecer a independência de um país que vai manter a monarquia aí, sendo que até outro dia desses eles eram dependentes da monarquia de Portugal, da coroa portuguesa. Agora vai ter uma coroa brasileira. Tipo, continua sendo absolutismo, continua sendo monarquia, continua nas mãos de um cara que é português. Então, peraí, que porra foi que mudou? Os Estados Unidos, claro, eles já tinham um domínio, parte do domínio na região, e eles queriam começar a crescer e bater de frente com a Europa, então formando uma área mais unida, mais condensada, né, das Américas, para poder bater de frente justamente com a Europa. A Inglaterra, por sua vez, impôs diversas condições para reconhecer a independência do Brasil. Além de desejar manter os privilégios estabelecidos pela abertura dos portos em 1808, que é com a vinda de Dom João para cá, né, que eu já expliquei, e pelos tratados de 1810, que davam a ela amplos benefícios alfandegários na venda de seus produtos, pretendia que o Brasil abolisse o tráfico de escravos. Assim, a população brasileira passaria a ser composta por trabalhadores livres, o que garantia mercado consumidor para os produtos ingleses. Então, olha só, 1824, 1825, mais ou menos, a Inglaterra começava a olhar para o Brasil e falar assim, não sei se vocês mantendo a escravidão aí, a gente vai conseguir manter essa amizade toda, não. É tipo agora Biden com Bolsonaro, né? Dizendo assim, você continuar queimando aí suas florestas, queridinho, nossas negociações vão parar. Que a Alemanha fez, que a Suécia fez, deixou de investir no Fundo Amazônia. Porque, fala assim, queridinho, tá pegando fogo, bicho! Então, tipo, véi, para de destruir a zorra da mata, para de queimar essa caceta daí, porque você não tá fazendo um churrascão pra ninguém. E, senão, a gente vai parar a zorra dessa negociação. Vão cair na porrada, tacar o problema pra vocês. Então a Inglaterra, ela começa a pressionar pelo fim da escravidão para que alguns desses privilégios, alguns desses benefícios eles pudessem ser mantidos, né? Para que houvesse um comércio entre eles, né? Claro, a Inglaterra queria sair beneficiada por conta dessa criação do mercado consumidor, queria. Só que também, era interessante para o Brasil acabar com essa escravidão, porque a tendência era que outros países também pudessem fazer negociações com o Brasil, desde que a escravidão ela fosse deixada de lado. Temeroso de desagradar as elites agrárias, e parece com alguém que eu conheço, né, que é presidente, que desejava manter a escravidão e o tráfico negreiro,
Dom Pedro I adiou o quanto pôde as negociações com os ingleses. Porém, como o Brasil dependia economicamente da Inglaterra, precisava também do seu apoio político. Diversos acordos marcaram as relações entre os dois países, garantindo aos ingleses os maiores benefícios. Tratado de Paz e Amizade, em 1825, foi quando a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil, 1825. O Tratado de 1826, falta de criatividade, né, botou o nome do tratado o próprio ano que ele foi assinado, pelo qual o Brasil se comprometia a abolir progressivamente o tráfico de escravizados. E o Tratado de Livre Câmbio, de 1827, que ratificou, que confirmou os tratados que haviam sido assinados em 1810. Então, ó, o Tratado de 1826 foi quando o Brasil começou a falar assim, ó, vamos abolir a escravidão daqui, tá? Confie, vamos acabar com a escravidão no Brasil. 1826. 1826. E aí a babaca lá da Princesa Isabel, em 1888, foi que assinou a Lei Áurea. Deu liberdade aos escravos. Pelo amor de Deus, né, gente? Difícil isso. Enfim. Os portos brasileiros ficavam abarrotados de produtos ingleses, que chegavam incessantemente, continuamente, né? O tempo todo chegando produtos ingleses, é um reflexo da enorme influência inglesa sobre o Brasil. Os navios traziam todos os tipos de artigos, mesmo os que não tinham nenhuma utilidade para os brasileiros, como atesta um relato de viajante inglês do século XIX que se espantou vendo no comércio do Rio de Janeiro a venda de aquecedores de carvão e patins de neve. Tipo, é como os Estados Unidos mandando hidroxicloroquina pro Brasil, né? Tipo, não presta pra zorra nenhuma, mas estamos mandando para vocês porque a gente tem esse acordo, porque vocês são abestalhados, né? Porque tem um presidente que é baba-ovo, meu, Make America Great Again, um presidente baba-ovo, e aí então eles mandam qualquer porcaria pra cá. Mandou as hidroxicloroquina, e aqui no caso os ingleses fizeram isso também, só que com aquecedores a carvão, aquecedor pro Brasil num calor desgramado desse, e patins de neve. Imagina só, você lá no Rio de Janeiro, Copacabana, fazendo 41 graus na sombra, e você com patins de neve. Pois é. Depois do reconhecimento inglês e da própria ex-metrópole, foi a vez de França, Áustria, Santa Sé, Rússia e países sul-americanos reconhecerem a independência do Brasil. Por volta de 1830, o Brasil já havia conquistado o reconhecimento da maior parte dos países com os quais tinha interesse em manter relações políticas e econômicas. E aí, se vocês quiserem responder uma perguntinha básica aqui, por que os Estados Unidos e os reis africanos reconheceram rapidamente a independência brasileira, enquanto as potências europeias demoraram mais tempo e fizeram algumas exigências? Quais eram os interesses de uns e quais eram os interesses dos outros? Isso a gente consegue fazer uma ligação interessante a respeito do que acontece hoje em dia no Brasil também, em relação a esses acordos comerciais que são feitos com diversos países no globo, né? Enfim, vamos finalizar a aula de hoje por aqui, e na próxima a gente fecha esse capítulo, talvez, mais 2 aulas, não sei, vamos ver aí. Tranquilo, galera? É isso aí. Valeu, falou, tchau.